Civilizações do espaço estão no planeta Terra. Aterrissagem de um disco voador frente à Avenida Niemeyer, na Guanabara. Seus tripulantes, trabalhando nele durante meia hora ou mais, largaram no mar 2 teleguiados. Introdução. O fato acima deu-se na cidade do Rio de Janeiro e foi testemunhado por 8 pessoas, pelo menos. Mas, umas vezes queremos sublinhar nas formas de descida dos veículos de extraterrestres entre nós, segundo o esquema delineado por alguns pesquisadores e também por nós. Cada vez mais, porém, os extraterrestres transferem as suas atividades para mais perto ou mais para dentro de nossos grandes núcleos de habitações. Assim, achamos que o título de voador visto no Leblon, da reportagem pelo Diário de Notícias de Rio de Janeiro, 28/6/70, não fazia inteiramente jus à importância do episódio. Soubemos da notícia graças à gentileza do Dr. Carlos Neto, que no mesmo dia nos convidou amavelmente a visitar às 16 horas a residência onde foi testemunho o episódio, a Avenida Niemeyer, número 318. Lá soubemos que às 5 horas antes tinha estado no local em pesquisa dona Irene Gramsci, que fez boas observações e comparações a respeito do estado climático da visibilidade referente no dia do episódio. Teve ela a sorte de presenciar a passagem providencial no momento da sua vista uma lancha, podendo assim estabelecer fortuitas comparações. Tudo se passou na presença das testemunhas, conforme consta na página 6 da revista norte-americana April Bulletin, especializada no assunto disco voador, na qual a dona Irene Gramsci é atualmente representante procurando sondar o que se passa no Brasil concernente a este assunto. Por uma coincidência, nós da Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores naquele dia passamos pelo lugar na volta de um passeio matinal, embora que aproximadamente 1 hora antes dos acontecimentos. Lembramos que pela manhã às 7 horas o céu estava ainda bastante nublado. Por esse motivo, naquele dia não foi muito grande o movimento de carros e passeios que vão à demanda das praias da Gávea, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, bem como as matas das Furnas, Alto da Boa Vista e Jacarepaguá. Pelos nossos cálculos aproximados, esta movimentação pode atingir nos domingos ensolarados a cerca de 1.800 carros por hora. Avista-se um imponente panorama daquela artéria famosa quando toda talhada na pedra descortina-se o Atlântico em um ângulo de 180 graus, mas ainda as testemunhas que cercam o Rio de Janeiro, mas ainda as montanhas que cercam o Rio de Janeiro. Entretanto, para quem está ao volante de um automóvel, torna-se difícil gozar dessas delícias da natureza, uma vez que a Avenida Niemeyer é relativamente estreita para o grande tráfego e também pode ondular ao longo da rocha que ela acompanha, possuindo de um lado um barranco e do outro um precipício de 30 a 40 metros que acaba no mar, onde já terminaram as peripécias de incautos motoristas. A rocha, também em uma inclinação entre 50 e 80 graus, alcança no Morro dos Dois Irmãos a altura aproximada de 500 metros. Nos dias de ressaca, podemos sentir o estremecimento da estrada em alguns dos seus trechos, quando os grandes vagalhões se lançam contra a pedra. No trecho indicado se acham algumas construções pitorescas acima da estrada, como exemplo a residência das testemunhas, onde se nota ainda uma ampla varanda que é
escateada para o seu suporte na rocha, da qual se vislumbra um maravilhoso panorama. Essa residência fosse aproximadamente a 2,5 km do Leblon e fica entre dois promontórios que impedem a visibilidade do Leblon e do Forte de Copacabana. À esquerda, a Praia da Gávea, à direita. No dia indicado foram entre visitadas duas das três testemunhas adultas do casal, senhores Aristeu e Dona Maria Nazaré, a qual já mora no local há 25 anos, estando, pois, perfeitamente familiarizada com as condições climáticas, geográficas, do panorama de visibilidade e correntes náuticas. A nossa recepção no local foi a melhor possível, uma vez que fomos apresentados pelos senhores Carlos Neto, do Diário de Notícias, do jornal, que foi o primeiro no Rio de Janeiro a tratar do assunto discutidor com certa constância e sempre com seriedade e serenidade. A terceira testemunha adulta, o agente da Polícia Federal, o senhor João Aguiar, não se achava na sua residência, número 210, da mesma avenida, mas foi posteriormente por nós entrevistado várias vezes, o que resultou nos comentários, dos quais 5 testemunharam o episódio: Creuza, de 23 anos, Consuelo, de 14 anos, Rosimere, de 10 anos, Margarida, de 8 anos, Kátia, de 5 anos. Estas 5, porém, não foram inquiridas por nós. Considerando tudo isso, o Diário de Notícias poderia ter feito um grande furo jornalístico a respeito do episódio. Também ter deixado a reportagem logo de início aos cuidados do jornalista Carlos Neto, que é conhecido expert no assunto dissuador. O episódio: o seguinte, o relato da dona Maria Nazaré, confirmando nas vias essenciais pelo seu marido. Estava ela na cozinha ocupada com o preparo do almoço, de vez que, quando ia à varanda para observar os seus familiares divertindo-se em um pequeno jogo junto juntamente com o seu João Aguiar. Em certo momento indagou as horas, eram 11 horas e 38 minutos, cerca de 2 minutos mais tarde, tendo levantado a cabeça para olhar a paisagem, o seu Aguiar chamou a atenção dos demais, que uma lancha tinha batido na água. Como no seu baque, viu-se a água esguichando para todos os lados, como se fossem informados mais tarde pelo próprio senhor Aguiar. A essa altura, o joguinho de diversão passou para o segundo plano. Desenvolveu-se então uma polêmica para se avaliar, conforme Dona Maria, se a lancha do tamanho de um automóvel precisava de socorro, uma vez que havia dentro dela 2 banhistas fazendo sinais. O senhor Aguiar argumentou que, na verdade, havia na embarcação 2 pessoas com roupas brilhantes e uma coisa na cabeça. Entretanto, estas 2 pessoas estavam como que trabalhando acima da coberta da embarcação, mas à vista que era de cor cinza metálica e tinha de 4 a 6 metros de comprimento, mas à vista dos fortes argumentos do sexo fraco, venceu a Dona Maria Nazaré, quando se dirigiu ao senhor Aguiar com as seguintes palavras: o senhor deve providenciar socorro para esta lancha e os seus ocupantes. Incontinente, o senhor Aguiar dirigiu-se até ao Mar Hotel, aproximadamente a 1 quilômetro da residência da Dona Maria Nazaré, em direção ao Leblon, a fim de falar ao telefone. Enquanto isso, Dona Maria procurava observar com mais cuidado o objeto de sua preocupação, e se achava localizado na linha divisória entre as águas escuras do litoral e as águas mais claras do oceano aberto. Esta linha é também visível na foto panorâmica. Por falta de conhecimento náutico, julgamos esta linha como sendo proveniente de um reflexo de iluminação do céu e da proximidade da plataforma no fundo do mar, que ali talvez apresentasse uma queda maior. Uma vez que no mar não há pontos intermediários de referência, torna-se difícil o cálculo de uma distância maior. Entretanto, se as testemunhas dispusessem de um telêmetro, com facilidade poderia ter lido a distância entre a margem e a linha divisória das águas, bem como se esta era fixa ou móvel, embora o jornal tivesse mencionado a distância desta linha como 100 metros da margem. A mesma poderia ter sido estimada em torno de 700 metros, sem se poder garantir com exatidão. Talvez com boa razão, Dona Irene Grant tenha citado em sua pesquisa Apro Bulletin, junho de agosto de 1970, que a referida linha divisória distava de uns 1000 metros da margem.
Entretanto, conhece o efeito do mormaço das nossas praias. A quem conhece as leis da refração bem poderá imaginar a dificuldade que se tem para vislumbrar com nitidez um objeto que se acha localizado dentro da massa da água, a qual está com uma ofuscante foco secundário de luz, quando espelhada o sol e o céu naquele local. Desta forma, relatamos aqui as duas versões, a da Dona Maria e a do Sr. Aguiar, a respeito da localização dos tripulantes, embora aceites a terceira de Dona Irene Grames, que disse que o objeto estava coberto por uma cúpula transparente. Durante a nossa entrevista com o Sr. Aguiar, testamos aproximadamente a sua visão, porquanto ele distinguiu perfeitamente uns arbustos na crista de um morro que se vislumbra na sua residência. Também os esforços visuais de Dona Maria Nazaré merecem uns comentários, porquanto usou seus óculos, lente que estava ser de 1,5 a 2 graus, que lhe serve para a costura, que manteve inclinada a certa distância dos olhos, para assim conseguir o efeito substantivo de uns binóculos de baixo poder de aumento, como aqueles usados em teatro de ópera. De fato, nós mesmos, quando experimentamos este esquema, conseguimos melhorar a nossa própria visibilidade, uma vez que também usamos óculos de grau para perto e para longe. Uma outra explicação seria a de que o poder de refração da cúpula, conforme citado na interpretação de Dona Irene Grames, pelo efeito do campo energético ao redor do objeto, teria sido muito fraco, sendo percebido só à custa de muito esforço. Fomos informados adicionalmente do que o objeto aproximou-se mais uns 100 metros da margem e se localizou acima de um ponto na água, especialmente escuro, que sempre ali existiu. Isso foi feito sem ruído e também sem um característico movimento de jogo, conforme acontece com o barco sobre as águas. O objeto permaneceu assim por um período de 30 a 60 minutos, pois na sua ascensão foi ainda visto pelo Sr. Aguiar, o qual perdeu no máximo 25 a 35 minutos nas suas andanças ao hotel para uma chamada telefônica. Antes do objeto levantar voo, o Sr. Aguiar o viu primeiramente planando a uns 300 metros da água, fazendo as características jogadas para os lados, como acontece com as nossas lanchas rápidas de corrida. Somente quando o objeto saiu da água, descrevendo um arco para cima na direção suloeste, é que as testemunhas perceberam que não se tratava de uma simples lancha, mas sim de um disco voador. Na foto número 8 foi inserido pelo Sr. Aristeu gentilmente para a Sociedade Brasileira de Estudo de Osciladores a curva de ascensão conforme presenciada pelas testemunhas, quando o objeto fez o voo de subida, e também durante os fenômenos seguintes ficou bem demonstrado o espírito observador de Dona Maria Nazaré. Esta viu na ascensão do disco, na parte inferior do mesmo, um corpo hexagonal em rotação, e na qual estavam presas várias luzes coloridas. Estas acendiam sempre na seguinte sequência: verde, amarela, clara e vermelha. Quando estava na água, o objeto se mostrava com aparência de alumínio. Agora, porém, no ar apareceu transparente. Então Dona Maria vislumbrou de baixo para cima 2 tripulantes sentados dentro da nave. Em poucos instantes, entretanto, pela sua rapidez, a nave já havia saído do campo visual das testemunhas. Nenhuma destas percebeu o ruído que pudesse provir do engenho. Embora que fosse espaço o tráfego de veículos naquela hora e naquele trecho da estrada, havendo assim pouca interferência na captação de sons. Também o mar naquele dia estava calmo e, portanto, as ondas não produziram barulho que pudesse atrapalhar a observação do fenômeno. No local da aterrissagem ficou, entretanto, um arco branco do tamanho de um caixote, o qual afundou depois de pouco tempo. Quando apareceu de novo o aro dele, separou-se um corpo amarelo de formato aproximadamente elíptico, com um diâmetro maior, tendo aproximadamente 40 centímetros, ficando com a cerca de 20 centímetros emergindo na superfície da água. Esse objeto, depois de ter ficado parado cerca de 3 minutos, dirigiu-se lentamente para a terra, com o seu eixo maior em direção à casa das testemunhas. Na extremidade mais afastada do objeto havia uma franja esverdeada que mais tarde se destacou do corpo principal e a seguiu a uma distância de uns 80 centímetros. Após uns 15 minutos, conforme o cálculo de Dona Maria Nazaré, o objeto chegou até cerca de 120 metros da terra e deu uma guinada em ângulo reto para a esquerda, rumando em direção à praia da Gávea.
acompanhando a margem da rocha dele, afastando sempre mais ou menos na mesma distância. Esse movimento se deu em sentido contrário ao da corrente marinha, que naquele momento passava pelo local. Então Dona Maria Nazaré desceu da sua casa para a estrada, procurando seguir o objeto, junto a um garoto que ali estava, e às quais ele apontou o objeto ao qual os meninos procuraram atingir com as suas pedradas. Mas sem sucesso. Passaram assim uns 10 minutos, quando o objeto desapareceu das vistas do grupo ao contornar o promontório da rocha a uns 500 metros da residência da Dona Maria. O objeto branco, entretanto, não tinha sido perdido de vista, porquanto após novos desaparecimentos ele voltava à tona, mas sempre em um ponto mais próximo da Praia da Gávea, como se lá fosse encontrar-se com um objeto amarelo. Este objeto branco foi assim observado por cerca de 20 minutos, mas suas andanças e mergulhos sucessivos, quando enfim também saiu do ângulo de visão, escondido pelos acidentes topográficos locais. Deste modo, as testemunhas que interromperam o passatempo às 12 horas, só o retornar às 15 horas, o seu joguinho que ele estava jogando, quando toda a observação cessou. O almoço, entretanto, foi naquele dia servido somente às 17 horas da tarde, com um atraso, pois, de 5 horas causado pela visita de extraterrestres. A respeito do telefonema do Sr. Aguiar, podemos informar que foi dirigida à Polícia Marítima, localizada perto do aeroporto do Calabouço, no centro da cidade. Assim, a chegada do socorro marítimo teria demorado no mínimo 1 hora. Este posto policial, depois de confirmar o número de telefone do aparelho do seu colega federal, Sr. Aguiar, prometeu socorro, a qual, entretanto, não foi a surpresa do Sr. Aguiar quando, após somente 20 minutos de espera, viu-se aproximar-se em alta velocidade em direção às linhas compridas e planas, uma lancha que muito bem poderia ter sido o seu estacionamento no Forte Copacabana. Ignoramos se a tripulação desta lancha ainda presenciou a decolagem do objeto, mas é de supor que sim. Por enquanto não achou mais necessário alcançar o ponto de onde levantou o voo o objeto, e onde agora se achava flutuando o aro branco. A lancha deteve-se a 1 km aproximadamente do local. Então todas as testemunhas citadas viram a tripulação da lancha teve muita dificuldade em içar para bordo um objeto vermelho de forma cilíndrica, provavelmente devido ao grande peso. O que ele está dizendo é o seguinte: o disco voador deixou uma peça na praia e a lancha militar que foi acionada colocou o objeto no barco e levou para o exército. Logo depois disto, a lancha regressou velozmente na direção de onde tinha vindo. Não podemos a priori atinar com o sentido da aterrissagem dos extraterrestres. Seria para examinar certas condições locais pelas sondas que largaram? Pergunta. Seriam peças sobressaltadas para uma de suas bases, a qual se teria dirigido automaticamente? Pergunta. Seria 2 dispositivos automáticos submersos ou flutuantes poderiam transmitir reações psicológicas das testemunhas na residência número 318 e mais tarde também dos banhistas das praias da Gávea, da Barra da Tijuca? Pergunta. Seriam estas sondas recolhidas mais tarde ou se perderiam nas profundezas do mar? Pergunta. Seriam essas sondas recolhidas mais tarde ou se perderiam nas profundezas do mar? Pergunta. Seriam engenhos que a longo prazo influenciariam na psicologia humana terrestre? Pergunta. A propósito do episódio em causa, vamos citar outros relatos do próprio senhor Aristeu, testemunho no caso da Avenida Niemeyer. O fato se deu cerca de 6 meses antes com Dona Altair, que na ocasião residiu na mesma casa, Avenida Niemeyer, número 318, no qual, entretanto, já se mudou. Este relato, numa certa manhã, a todos os moradores que durante a noite, quando saiu do seu quarto para a varanda, às 2 horas aproximadamente, vislumbrou na pedra ao lado de sua casa um clarão que imaginou seu reflexo na luz dos lampiões da rua. Entretanto, teve que modificar este conceito quando esta claridade subitamente subiu, deixando ver então um jogo de luzes de diversas cores. A essa altura, Dona Altair compreendeu que tinha sido um disco voador, o objeto presenciado por ela. Em 16 do 3 ou 17 do 3, 66 médicos de um hospital da Barra da Tijuca presenciaram as manobras de um disco voador sob as pedras do Marisque da Gávea, tendo o mesmo recolhido então 2 teleguiados. O caso da ilha Cagara, onde
onde erroneamente apareceu o nome cigarra. O caso citado no boletim da Sociedade Brasileira de Discolador, número 5559, da página 13. Novo aparecimento de discolador na pedra da Gávea, onde extraterrestres aparentemente estudaram durante uns 15 minutos a psicologia dos médicos e o funcionamento do hospital Lourenço Jorge. A aterrissagem de discolador em Magalhães Bastos, Guanabara, através de alguns sócios de pessoas interessadas em assunto, a Sociedade Brasileira de Estudo de Discolador soube que houve frequente sobrevoo de discolador no morro Curral das Éguas e outros nas vizinhanças de Realengo. Soubemos de 3 sobrevoos por aqueles locais em 19/8/70 às 20 horas e 30 minutos, outro em 20 de 8 de 1970, também às 20 horas e 30 minutos, e um terceiro em 30/9/70 às 19 horas e 30 minutos. Os dois não relataremos aqui porque não nos foi possível pesquisar, porém apenas o primeiro mencionado. Pusemos em campo no dia 22/8/70 e bodejamos naquela região as residências que tivessem maior campo visual. Então às 16 horas e 45 minutos conseguimos encontrar uma das testemunhas de nome CAS, residente em Magalhães Bastos, de 19 anos de idade, o que nos revelou o seguinte: no dia 19/8/70, quarta-feira, estava em passeio com um amigo às 20 horas e 30 minutos, quando viram nos fundos da base aérea militar ali existente, não sabemos se dentro ou fora da base aérea, na região dos Morros dos Afonsos, um objeto arredondado com bastante jogo de luz e cores diferentes na sua cúpula. O objeto, como desenhado pela testemunha que entrevistamos, conforme desenho do pesquisador, segundo a descrição da mesma testemunha, o objeto estava perto do chão, quando as luzes se acendiam ritmicamente em algumas partes do mesmo, enquanto noutras se apagavam. Este jogo de luz se alternava constantemente. Apareceu finalmente na parte inferior uma luz fortíssima que ofuscou tudo e impediu que o objeto fosse olhado de frente. As testemunhas então se aproximaram do local e puderam presenciar a aterrissagem. O objeto ficou por uns 5 minutos a 1 ou 2 metros do solo, quando finalmente apareceu umas pernas, 4 estacas, que se apoiaram no piso. O corpo do objeto tinha um diâmetro de 15 metros aproximadamente, uma altura de uns 4,5 metros. Suas luzes ficaram acesas durante uns 5 minutos e depois apagadas durante meia hora aproximadamente. Então foi notada a descida de uma escada que ficava presa de um lado no objeto pousado. Aparentemente há 2 correntes. Nesse momento, as 2 testemunhas correram. Quando voltaram ao local, após 15 a 20 minutos, não acharam mais o objeto. No dia seguinte, pela manhã, a testemunha que entrevistamos voltou ao local e pôde notar no caminho que leva a Estrumeira 4 marcas no chão que forma em forma de semilua, evidentemente deixada pelos 4 suportes do aparelho ao aterrissar. Incidente com o disco voador na represa do Funil, Itatiaia, estado do Rio de Janeiro. Um comentarista da TV Globo, canal 4 do Rio de Janeiro, alertou a opinião pública a respeito de um incidente de um guarda de segurança, seu Almiro Martins de Freitas, na represa do Funil, com um disco voador, agradecendo por termos sido informados sobre isto. Na mesma hora, pelo Dr. Paulo Manso, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Discos Voadores e atualmente um dos diretores do Observatório de Valango, na Guanabara. A notícia dizia que o guarda tinha sido cegado pela forte luz que emanava do disco voador após ter disparado 3 vezes o seu revólver contra aquilo que denominava de coisa com luz suspensa acima da represa do Funil. Nessa mesma época, antes e depois do incidente, houve também outras aterrissagens na área de Guanabara, as quais, entretanto, nenhuma repercussão tiveram no seio do público, embora também se revestisse importância mas não lograram alcançar a imprensa por razões que aqui não nos compete analisar hoje. De outro lado, foi boa a cobertura que a imprensa deu ao caso do Funil, dentro do possível, naturalmente, uma vez que o protagonista ficou recluso uns dias no hospital para poder seguir um delicado tratamento preferido com muito acerto pelos seus médicos, doutores Sampaio, oftalmologista, Paz Barreto, Mário M. Tourinho e Orlandinho Fonseca. Tivemos grande prazer e satisfação de entrar em contato direto com o seu Almiro Martins de Freitas para receber o seu relato de viva voz.
Almir é pessoa inteligente, que rapidamente conseguiu situar-se dentro do problema de fino trato, o que não é de surpreender quando se sabe que o mesmo é descendente tetraneto de José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca e conselheiro do imperador Pedro II. Para orientação do leitor estudioso sobre o assunto pesquisador, citamos em seguida as seguintes reportagens cariocas sobre o caso. Última hora, mistério no hospital, isolada a vítima do raio especial 4/9/1970. Vítima do raio depõe em sigilo a pânico em Itatiaia, 5/9/70. Interditar a área de pouso do disco. Mais 6 viram, 8/9/70. Vítima da luz do céu voltou a ver, 12/9/70. Recebeu alta o guarda que viu luz do céu. Recebeu alta o guarda que a luz do céu cegou, 15/9/70. O dia, outros já viram clarão que cegou o vigilante, 4/9/70. Vítima do clarão afirma: atirei e acertei a coisa, 6/9/70. Vigilante já teve alta, 14/9/70. O globo, silêncio do enigma do raio que cegou o guarda na barragem, 4/9/70. Raio que desceu do espaço cego, vigia da barragem, 3/9/70. Guarda fica curado, mas tem pavor de rever luz espacial, 16/9/70. Correio do Amanhã. Vigilante que avistou o disco voador terá alta, 9/9/70. Almiro contou como o disco cegou, 16/9/70. Diário de Notícias, homem do disco tem alta com boa visão, 15/9/70. Entrevistamos o guarda por 3 vezes. Tem ele bom grau de instrução, informou ter o curso científico que o capacitou a servir na divisão de instrução de voo da Escola da Aeronáutica durante 3 anos, 56 a 59. Nasceu em Jacarepaguá, de pai oficial da Aeronáutica, Patrício Martins de Freitas e Dona Maria Hermelina. Estudou no Rio de Janeiro, também em Porto Alegre. Casou cedo, o que impossibilitou que continuasse a estudar. Possui 3 filhos e gosta muito de música nas horas vagas. Já foi até professor de música e faz algumas composições. Achamos oportuno citar todos estes pormenores para mais bem situar o leitor como juiz das reações psicofísicas resultantes do incidente com o nosso protagonista. Ele tem um físico avantajado e era empregado há 4 meses como guarda de segurança na represa do Funil, na cidade de Itatiaia, que fica mais ou menos a meio caminho entre Rio e São Paulo, na BR-2. Para dar uma ideia mais precisa a respeito do local, transcrevemos a seguir alguns trechos dos folhetos. Informações da Central Elétrica de Furnas, uma subsidiária da Eletrobras. A usina do Funil dista 160 km do Rio de Janeiro. É construída pela barragem principal de concreto em abóbada, tem uma altura próxima de 85 metros, seu comprimento é de 360 metros de coroamento. A casa de força foi construída em curva para adaptar-se à forma da barragem. Há 3 unidades geradoras. As turbinas giram a velocidade de 163,6 rotações por minuto e tem potência de 100.000 cavalos vapor. Os geradores foram projetados para uma capacidade de 90.000 kW, com fator de potência de 0,880 e gera energia de 13,8 kW. Esta tensão é elevada para 138 por meio de um banco de transformadores situado na margem direita do canal de fuga à subestação. Possui equipamento de manobra, proteção e medição para linhas de transmissão. Existem 2 saídas, uma para a subestação de Pombal, a outra para a da Saudade. Ambos pertencem ao sistema de Light. O acontecimento: na noitinha do dia 30 de agosto de 1970, Almiro foi levado junto com mais 10 colegas no carro da represa para substituir os guardas que estavam de serviço. Depois de uma parada na casa de força, Almiro foi o segundo a assaltar perto da casa da subestação, onde rendeu seu colega de apelido Passarinho. Conforme as instruções, foi controlar em seguida nas suas caminhadas as seguintes localidades que estão assinaladas no mapa. Foi até o rio Paraíba, depois até os transformadores que apoia a entrada que conduz à crista da subestação, o qual servia como base das atividades do guarda nesse perímetro.
Voltando à subestação, pegou o fone pela janela ligando para a casa de força. Identificou-se ao operador de lá com as seguintes palavras: é o Freitas que está na subestação. Faz aqui um frio tremendo. Que horas são? Perguntou. Eram 21 horas e 36 minutos. Vou tomar um café. Para maior esclarecimento do leitor, era um dia frio, chuvoso, embora que as grandes chuvas que duram os 5 dias precedentes já tivessem parado. Almiro, tendo largado o telefone, encaminhou-se para dentro da subestação, onde tomou o seu cafezinho, acendeu o cigarro. Depois foi ver os transformadores voltando à subestação. Tomou mais um café e acendeu outro cigarro, que acabou fumando do lado de fora, perto da janela, onde também o apagou com cuidado. Em seguida passou por trás da subestação num caminho entre ela e a barraca, que geralmente contém algumas roupas de trabalho e ferramentas. Escutou então alguns estouros nos transformadores deles e os faíscas pularem para o chão, como naturalmente às vezes acontece quando a carga pula para a terra, expressão usada pelo protagonista. Imaginou que o operador operava na casa de fosso, que podia provocar esta interferência nos transformadores da subestação. Olhou em seguida para dentro da barraca, onde havia, além do material já mencionado, onde nada havia além do material já mencionado. Voltou ao seu posto da subestação e acendeu o seu terceiro cigarro perto da janela, do lado de fora. Em seguida foi andando para o Rio Paraíba e de lá seguiu pela estrada, olhando para a direção da casa de força. Foi quando escutou outro estouro pelo lado dos transformadores, mas desta vez de uma intensidade toda fora de comum, de tão forte que era logo as lâmpadas, dos quais muitos postes são distribuídos conforme de vapor de mercúrio, se apagaram e reacenderam em fração de segundo. Estava agora plenamente com a sua atenção mobilizado e alarmado, olhando então para os seguintes locais em sequência: casa de força, Cristo da barragem, estrada do Paiol. Nada de anormal foi notado até então. Quando seu olhar voltou outra vez para Cristo da barragem, avistou entretanto acima dela uma fileira de luzes de cores diferentes, aos quais estava aproximadamente a 660 metros de distância dele. As luzes eram de cores diferentes, oscilavam, piscavam uniformemente, ficando todas, ora mais fortes, ora mais fracas, durando essa fase aproximadamente 1 segundo, e um ciclo completo, uns 2 segundos. Resolveu aproximar-se mais, passando entre a barraca e o prédio da subestação. Quando ficou de novo com as luzes do ângulo na sua visão, teve as seguintes alternativas: esconder-se, correr do desconhecido ou enfrentá-lo. Decidiu pela última, caminhou adiante, sentindo os olhos como que fixamente presos às luzes. Quando pôde distinguir ao aproximar-se mais que estas luzes pertenciam a um objeto suspenso acima do barranco. Porquanto percebeu a claridade de um poste de iluminação projetado por baixo do objeto, que então devia estar flutuando a cerca de 1 metro do chão. Como guarda de uma represa importante, sentiu a responsabilidade de evitar qualquer sabotagem de forças terrestres subversivas, que pensava que fosse no caso, mas também se lembrou das comunidades de Resende, Itatiaia, Engenheiro, Passos, as quais seriam destruídas sumariamente com a possível detonação do dique da represa do funil, com a perda de muitas milhares de vidas. Então resolveu que era preferível morrer sozinho, se com a sua morte pudesse salvar as inocentes vidas de seus concidadãos. Até então ele desconhecia por completo a existência de forças extraterrestres superiores a nós terrestres, embora já tivesse ouvido falar pela imprensa meio jocosamente da existência dos tais discos voadores. Então abaixou-se e começou a rastejar em direção ao barranco, mas não despregando mais os olhos das luzes do objeto, como que firmemente atraído por elas. Viu então que eram uma espécie de janelas quadrangulares de aproximadamente 1 metro de comprimento por 80 centímetros de altura, porém com 4 cantos curvilíneos e não agudos.
e que apresentavam uma estranha cintilação. Eram 15 ao todo, aproximadamente, enfileiradas ao mesmo nível e espaçadas entre si por uns 30 centímetros. Quando chegou aos 5 metros de distância do barranco, e aproximadamente a uns 11 a 13 metros do objeto, Almiro levantou-se e sacou da sua arma um revólver Taurus 38, carga dupla. Fez pontaria entre a primeira e a segunda janela do objeto, um pouco abaixo do seu alinhamento horizontal, e acionou o gatilho. Saindo assim o primeiro tiro, não ouviu o ricochete, porém houve uma resposta imediata, uma vez que se deu uma aceleração nas oscilações das luzes, as quais também se tornaram mais intensas. Depois do tiro, Almiro abaixou seu braço, porém ficou com medo pela reação do objeto. Então levantou a mão de novo. Após a segunda e após 2 a 3 segundos, atirou pela segunda vez contra o objeto. Aí então houve novidades. As oscilações luminosas tornaram-se mais rápidas, que não pareciam mais se apagar. Almiro começou a ouvir um ruído parecido como de uma turbina de avião a jato, porém muito agudo e muito forte, o que o fez ficar surdo em poucos momentos. O seu braço estava ainda estendido após a sacudidela do segundo tiro e os olhos bem abertos. Almiro estava prestes a puxar o gatilho do seu revólver pela terceira vez, quando veio na sua direção um raio de luz que saiu de um ponto à esquerda da última janela do objeto. Pelo que pôde deduzir mais tarde, aquele ponto deveria estar na parte dianteira do objeto voador, de cuja existência Almiro não havia se apercebido naquela ocasião. Este raio de luz era prateado e tão violento que Almiro teve de fechar os seus olhos na mesma hora, ocasião em que estava também detonando a sua arma pela terceira vez. Não escutou o tiro que deu por quanto ficou surdo, mas sentiu imediatamente que seu corpo foi invadido por uma fortíssima onda de calor, tendo julgado que sua temperatura ultrapassou os 40 graus. Em consequência, logo sentiu o seu corpo invadido por uma dormência generalizada, como o que acontece, por exemplo, com um dos membros inferiores quando fica cruzado por muito tempo. Quis baixar o braço, mas não pôde, porque sentiu todo o seu corpo endurecido por alguns segundos sem poder, entretanto, presenciar o tempo decorrido, que lhe parecia longo. Em seguida, sentiu o seu corpo ser invadido por uma onda refrescante, como se fosse ar-condicionado, no sentido da cabeça para os pés. Sentiu que seu corpo estava todo banhado de suor quando começaram ali a voltar os movimentos, o que também se deu por cima, de cima para baixo. Continuou com as pálpebras cerradas até sentir o esfriamento de todo o corpo, quando então abriu os olhos. Apercebeu-se então que nada enxergava e assim culpou o raio pela sua cegueira. Achou prudente não caminhar para longe, por quanto sabia que a uns 30 metros abaixo de um lado o rio Paraíba, do outro lado os transformadores de energia elétrica. Assim sendo, fez uso de seu apito alternadamente com seus gritos de pedido de socorro. Entretanto, não ouvia bem os seus próprios gritos, porque estava ainda meio surdo em consequência do forte zumbido que tinha sido emitido pelo objeto. Mais tarde, após um tempo que poderia ter sido de uns 5 minutos, que lhe pareciam horas, escutou como que de longe um carro aproximasse, depois afastasse. Após um tempo que lhe pareceu de novo ser de uns 5 minutos, chegou outro carro com gente, porquanto havia gritos como se fosse de muito longe, em virtude de sua surdez aparente. É o Moura, da casa de força, que está aqui. Jogue a sua arma no chão, ô Freitas. Ó Freitas. Mas, apesar desses apelos, Almiro continuou a gritar e apitar. Quando se repetiu, porém, agarrando, gritou para aquele que o pegou: não olhe para cima que você vai ficar cego também como eu. Não olhe para cima que você vai ficar cego também como eu. Em seguida, jogou no chão a sua arma, foi levado para o carro, meio arrastado pela dificuldade que sentia em usar as suas pernas, que estava sem controle ainda.
Aí começou em seguida a odisseia da procura, mas nas cidades de Itatiaia e Resende, de um médico especialista que, porém, não foi encontrado no momento. Pernoitou aquela noite no alojamento da represa para poupar o susto à esposa, porquanto continuava cega e estava com sua roupa toda enlameada. No dia seguinte foi levado pelo seu chefe à presença da sua esposa, que se sobressaltou bastante. Depois foi conduzido pelos quatro cantos da cidade, sempre com as mesmas dificuldades, à procura de recursos médicos locais, que entretanto não foram encontrados. Após o telefonema, a sua chefia no Rio de Janeiro foi pedido por este o seu imediato embarque para cá. O que se realizou no dia seguinte, 1º de setembro. Ficou então a noite anterior, dia 31, dormindo ainda na sua própria casa, em Itatiaia. Embarcou para o Rio de Janeiro de manhã, às 10h30, no 11 Cidade do Aço, tendo sido levado primeiro para a chefia do seu Serviço Especial de Segurança e Vigilância, SESV, para depoimento. Aí lhe foi oferecido um almoço, mas não aproveitou porque perdeu a fome, o olfato e o paladar. O seu corpo lhe parecia algo leve, por isso procurava sempre segurar em alguém nas suas caminhadas. Ainda prestou depoimento no Ministério da Aeronáutica após contato por telefone com o comandante da 4ª Zona Aérea de São Paulo, que possuía equipamento especializado, que possuía equipe especializada no assunto desse voador, para onde também teria sido encaminhado uma cópia de seu relatório. Foi estendido no dia 1º de setembro, às 17 horas, no Hospital da Cruz Vermelha, seção do INPS, pelo médico oftalmologista Dr. Sampaio. Este informou que nada de anormal tinha visto nos olhos do paciente, além de uma certa irritação nas conjuntivas, mas assim mesmo determinou a baixa hospitalar. O paciente, dia seguinte, quarta-feira, 2 de setembro, teve a visita do médico Drs. Paz Barreto e Orlandinho Fonseca. Almiro lembra ainda que o Dr. Orlandinho lhe pegou o pulso e disse que estava com frequência de 120 batidas por minuto. A testemunha tem 1,76 m de altura e pesava 75 kg antes do episódio, tendo emagrecido cerca de 8 kg um mês depois. As nossas perguntas respondeu que só urinou no segundo dia após o incidente, tendo ficado depois 2 dias sem urinar, às 21h50 do domingo até 18 horas da terça-feira. Em conversa com o Altomiro, soubemos ainda que este, mais tarde, ficou com dúvidas se teria passado por baixo da coisa. Enquanto nas suas andanças passou antes pelo mesmo local, onde mais tarde avistou o objeto. Lembrou-se que ali sentiu um ar mais quente, apesar de ser um dia frio. Houve também no ar como que uma trepidação. Almiro Pondo também, depois de reconstruir algumas das cores que apreciou a primeira cor, a sua esquerda era semelhante ao amarelo de uma lâmpada elétrica, cujo brilho enfraquecido. Assim também assim eram todas as luzes ímpares. As de ordem par eram diferentes. Almiro lembrou-se das seguintes: a segunda azulada, a quarta alaranjada, a sexta a vermelho tijolo, a oitava esverdeada. Lembra ainda que era um roxo muito bonito. Era um espetáculo atraente para os seus olhos quando todas essas luzes oscilavam silenciosamente no ritmo assim delineado. Ficamos curiosos em saber a forma do objeto voador. Pensamos que a testemunha, pelos diferentes ângulos de visão e pela pequena distância que ficou do objeto quando se desenrolou o tiroteio, deve ter tido uma impressão mais precisa do que aquela externada no desenho número 18. Nesse desenho se verifica a linha do contorno do veículo, notando-se o maior ângulo de ascensão do ponto em que se presume que estivesse mais perto da testemunha. De fato, a testemunha apresentou uma certa dificuldade em se expressar por meio de um desenho. Entretanto, uma vez que foi superado este pequeno problema, chegamos a saber que a nave era alongada em forma de charuto, com uma extremidade voltada para a testemunha. O objeto estava flutuando, atravessou sobre a estrada e seu extremo ultrapassava o barranco, conforme se pode ver no próprio. Pelo tamanho e número das janelas e os seus intervalos, podemos avaliar que o comprimento do charuto voador seria de aproximadamente 20 metros. A respeito do seu resgate pelos seus companheiros, acha que ele devia ter dado a aparência de uma pessoa que tivesse enlouquecido repetidamente, com a sua roupa toda lameada pelo rastejamento prévio, gritando e apitando, e ainda com o revólver na mão. Admitiu a hipótese de que o carro que se afastou na ocasião tivesse ido buscar maiores recursos para socorrê-lo.
Em 3 de 10 de setembro, procuramos fazer uma visita pessoal à represa do Funil, em Itatiaia, mas fomos informados no local de que só poderíamos entrar com autorização expressa da administração no Rio de Janeiro. Alguns dias depois, 19 de 10 de setembro, procuramos obter essa autorização, a qual, porém, nos foi negada, uma vez que o nosso interesse estava ligado ao fenômeno disco voador, tendo em vista que a companhia Furnas não queria se envolver neste assunto. Entretanto, sabia-se que houve um fenômeno qualquer na represa no dia indicado, quando se deu até o desligamento de uma chave elétrica, mas isto, evidentemente, seria devido a uma faísca elétrica que, em qualquer tempestade, pode provocar tal efeito. Tal fato, o funcionário que nos recebeu, o Dr. Emerson Nunes Coelho, foi entretanto extremamente afável, franqueada a represa a uma visita nossa, que infelizmente não podemos aceitar, por quanto deveria ser omitido completamente o assunto disco voador em qualquer publicação eventual nossa. Entretanto, sabia o Dr. Emerson que o Ministério da Aeronáutica ia pesquisar este problema e expressou a sua admiração em geral sobre o pioneirismo da pesquisa dos pesquisadores. Uma vez que não pudemos inquirir no local outros testemunhos à semelhança da nossa pesquisa em Bauru, restringindo-nos a transcrever alguns trechos do noticiário dos jornais em relação aos acontecimentos que foram publicados pela Última Hora, Rio, 8/9/70, felizmente por ocasião da reunião da Sociedade Médica de Hipnose, ouvimos a opinião abalizada do senhor Coronel Valfrino, ligado à firma de vigilância para a qual trabalhava ou trabalhava Almir, explicando aos presentes que o noticiário acima não foi correto. E depois desmentido pelos jornais, disse também o senhor Coronel Valfrino que era verdade que o chão e o cimento do local onde tinha estado o objeto estava todo seco, apesar de que o piso restante estava molhado por ter sido um dia chuvoso. Também corresponde à verdade a notícia de que o objeto voador foi visto naquela noite, aproximadamente à mesma hora, na cidade vizinha de Engenheiro Passos, em uma outra vizinha de Itatiaia. Poderemos aventar algumas hipóteses sobre as possíveis razões que teriam levado os extraterrestres a sobrevoar a represa de Furnas. Talvez estivessem testando as condições elétricas do sistema de barragem por meio das descargas que produzem sobre os transformadores ali existentes. Poderiam tornar o ar um bom condutor elétrico pela sua ionização por meio de um campo eletromagnético? Pergunta. Devemos citar outros exemplos para confirmar esta tese. Nada melhor do que o rico material ufológico nacional colhido nos 2 anos anteriores, quando fizemos investigações nas centrais elétricas de Bauru e Leme. Na ocasião, houve penetração de extraterrestres na tentativa de examinar planos de construção e também focalizando a existência de transformadores de 90.000 volts. Isto está descrito em nosso boletim número 6668 dos itens corpo a corpo com os extraterrestres em Bauru e robots extraterrestres conversa e toma notas em Leme. É interessante considerar os dois gráficos que põem em evidência as grandes ondas de sobrevoo de discos voadores coincidindo com importantes acontecimentos terrestres, como explosões de bombas A e H, lançamento de veículos cósmicos nossos. Aparentemente, esses fatos terão trazido receio aos extraterrestres que, durante as suas visitas, teriam vigiado principalmente as nossas centrais elétricas. Daí talvez as falhas até agora inexplicáveis no fornecimento de energia de várias cidades e cujos gráficos representativos acompanham aqueles que mostram o sobrevoo de discos voadores na Terra. Concluímos então que os conhecimentos a respeito dos discos voadores e seus tripulantes devem ser alargados não somente pelo pessoal especializado da aeronáutica, mas também pelas pessoas de segurança de cada país, até os escalões mais humildes, ao invés de se tratarem os extraterrestres como invasores, como tem feito certa propaganda bem maquinada. Devemos encará-lo com uma força bem superior a nós, considerando o seguinte: 1. Não deve ser hostilizados, mas sim estudados e observados. 2. A sua presença entre nós deve ser comunicada a autoridades competentes e também ao povo, para que se possam reunir dados e preparar as massas terrestres psicologicamente para um próximo a eventual estado de contatos com bases mais amplas.
3. A população deve ser encorajada no sentido de tentar cultivar estes contatos, pelo menos com aqueles seres mais chegados a nós, seja pela semelhança anatômica ou pela sua segurança, calma, perseverança e meios de comunicação e eventual contato conosco. Talvez gente de Vênus pergunta, de acordo com o episódio ocorrido há alguns anos na praia de São Sebastião, São Paulo, com o professor João de Freitas Guimarães. Desta maneira, não aconteceria o caso de se receber a bala um veículo extraterrestre ou de alguém ter que sofrer o prejuízo de sua saúde. Aliás, isso foi expressado de forma espirituosa pelo nosso protagonista Almiro quando foi interpelado em um programa de TV, Canal 4 Rio de Janeiro, por um repórter. Numa pergunta a queima-roupa, que lhe perguntou tendenciosamente se ele, Almiro, confirmaria as más intenções dos extraterrestres a nosso respeito. Entretanto, Almiro respondeu com muito desembaraço e de modo jacoso, desconcertando a jovem repórter, que aqueles que lhe teriam encomendado tal pergunta não em absoluto, ou abre aspas, não em absoluto, eu é que errei, pois dei uma péssima recepção ao tal objeto, fecha aspas. A nosso ver, os extraterrestres constituem os nossos vizinhos mais fortes que têm vindo até nós, provavelmente porque estamos invadindo o seu habitat com as nossas irradiações atômicas, uma vez que os extraterrestres têm demonstrado ser mais fortes do que todas as potências terrestres reunidas. Pensamos que o Brasil deve estabelecer com eles uma política de boa vizinhança, independentemente daquilo que os outros países terrestres pensem em fazer. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.